As 70 semanas de Daniel é uma revelação celestial em resposta às ferventes orações do profeta, no anseio por libertação do império da Babilônia. Essa revelação está entrelaçada em três divisões cruciais, enquanto que a última semana se fragmenta em dois períodos. Então vem comigo conhecer as três divisões do detalhado plano de Deus para Judá e para a humanidade. Seja bem-vindo ao terceiro vídeo das 70 semanas de Daniel. Se você não viu a primeira e a segunda parte das 70 semanas, vou deixar aqui na descrição e também no final do vídeo para você entender melhor o contexto desta profecia que é impactante para as nossas vidas. E se você anseia desvendar os segredos desta profecia, explorar estes e outros assuntos à luz da Bíblia, este é o lugar perfeito para você. Podemos trilhar juntos o caminho do conhecimento bíblico para te capacitar a falar com autoridade em suas pregações, estudos e palestras. Junte-se a nós, deixe o seu like e se inscreva no canal. Vamos para a primeira divisão. As 70 semanas de Daniel foi dividida em três partes segundo a revelação do anjo. A primeira parte seria 7 semanas e a segunda parte 62 semanas, restando apenas a terceira parte com uma semana. Segundo Daniel 9:25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas. Aqui está o ponto de partida. Para quê? Para a contagem das 70 semanas. A partir daqui é que começaria a contar o tempo para se cumprir o que foi dito pelo anjo. A partir de que ponto? A partir da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então, quando saísse a ordem para a edificação da cidade, seria o momento do povo de Deus estar esperto e entendido e perceber, a partir de agora, começa a se contar o tempo para se cumprir todas as profecias em que foram determinadas nas 70 semanas. São encontradas na Bíblia duas saídas da ordem. A primeira foi promulgada por Ciro, rei dos persas, e a segunda por Artaxerxes. E examinando Esdras, capítulo 1, versículo 2 e 3, fica esclarecido que a primeira ordem dada por Ciro não foi para restaurar e para edificar Jerusalém, e sim para edificar o templo. Exemplo: Ciro, rei da Pérsia. O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Esdras, capítulo 1, versículo 2. É evidente que a ordem referida pelo anjo Gabriel não é a de Ciro, e sim a de Artaxerxes, que a promulgou em 14 do mês de Nissan, que corresponde ao nosso abril, no ano de 445 a.C., data da ordem para a reedificação da cidade santa. Então, em Neemias 2:5, nós temos escrito assim: Eu disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a casa dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então nós temos aqui a ordem da saída por Ciro, onde Esdras veio reconstruir o templo, e temos a ordem da saída por Artaxerxes, que Neemias veio reconstruir a cidade e os muros. Consideramos que o início da contagem seria a partir
do momento em que Neemias veio reconstruir a cidade e o muro, porque assim o anjo disse, desde a saída para reconstruir a cidade santa. Então nós partimos desse ponto para a contagem. Entendemos essa primeira divisão, vamos para a segunda parte da divisão. Daniel, capítulo 9, versículo 25, vai dizer assim: 62 semanas e as ruas e tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. Então nós temos aí, depois das 7 semanas, mais 62 semanas, onde a cidade seria reconstruída, mas em tempos angustiosos. E continuando em Daniel 9:26, vai dizer assim: e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, nesse período da segunda parte, da segunda divisão das 62 semanas, viria também um povo que destruiria a cidade. A história confirma que, no ano 70 depois de Cristo, o exército romano, sob direção do general Tito, arrasou a cidade e o santuário. Então, composta por 62 semanas de dias, que corresponde a 434 anos, esse período se iniciou logo após aos 49 anos da primeira fase. Como esse período está ligado ao primeiro, devemos adicionar um ao outro. Então, teremos 7 semanas mais 62 semanas, que totalizam 483 anos. Pois no versículo 26 revela que o Messias iria morrer ao fim das 69 semanas. Então nós temos o acontecimento do exército romano que entraria na cidade e destruiria a cidade, e o fim desses dois períodos, das 7 semanas e das 62 semanas, também aconteceria a retirada do Messias, que foi a morte e crucificação. E assim foi. Depois desse período, Cristo foi crucificado e já não se viu mais em nosso meio. Uma profecia de Isaías vai dizer assim: da opressão e do juízo fui tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do seu povo foi ele atingido. Então, Isaías já profetizava a retirada do Messias. E Daniel também vai ter isso no seu livro confirmado através da revelação do anjo, em que, ao fim dessas 62 semanas, o Messias seria tirado do meio do seu povo e não seria visto mais. Então, com isso, se cumpre o que foi predito pelas profecias nas 69 semanas, restando apenas, então, a última semana. Entendendo essas duas partes da divisão, vamos agora para a terceira parte. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, 27. Então, a terceira parte da divisão e a última parte foi a parte que restou apenas uma semana, 7 anos. E o que deveria acontecer nesse período? Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. As profecias apontam que esse seria o anticristo, que vai atuar na grande tribulação. Nesse período de 7 anos de grande tribulação, ele fará um acordo de paz com Israel, mas na metade dos 7 anos, ele romperá com esse acordo e fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Por que nós entendemos assim? Porque nós temos um problema aqui à vista, pois a lógica parecia que a última semana, os 7 anos, deveria seguir-se logo após a segunda divisão.
Mas não é assim. Nada existe que comprove historicamente o cumprimento dos acontecimentos relatados por Daniel na última semana. Mas, como eu disse, as profecias bíblicas apontam para um espaço de tempo antes que se cumpra a última semana. Então, qual é esse espaço de tempo? Esse espaço de tempo é o espaço que nós estamos vivendo agora, que é depois da retirada do Messias. E quando acabará esse espaço de tempo até o cumprimento da última semana? Acabará com o arrebatamento da igreja, que quando a igreja for arrebatada, dará início à grande tribulação. Então é na grande tribulação que dá o início dessa última semana, dos 7 anos, aonde o anticristo fará um acordo com Israel. E no meio dos 7 anos, ele romperá com esse acordo e fará a ordenança para cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E vai profanar o templo do Senhor. Só então, depois, na batalha do Armagedon, que Jesus vai vir em glória para destruir o falso profeta, o anticristo e a besta, que vai dar fim a esse período de 7 anos e vai terminar esse período e o último período, então, da grande tribulação. Então, nós entendemos a primeira, a segunda e terceira divisão. Entendemos que a primeira, ela foi de 7 semanas, 49 anos. A segunda, 62 semanas, 434 anos. E a última, 1 semana, 7 anos, que somando tudo, 490 anos. Mas há um intervalo entre as 62 semanas para a última semana. Esse intervalo é o que nós estamos vivendo agora, aguardando o arrebatamento para vir então depois a grande tribulação, que é a última parte das 70 semanas. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu fico por aqui e no próximo vídeo exploraremos a diferença entre o que já se cumpriu e o que ainda vai se cumprir nas 70 semanas de Daniel. Descubra porque a última semana reserva esse espaço misterioso na história. Prepare-se para assistir o próximo vídeo para desbravar esse mistério comigo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.